Deu? Deu? Agora foi. Creio que agora foi, Karine. Ô, gente, olha, essas pessoas, elas são, eu tô vendo toda hora, entra mais ou menos o mesmo número, ou seja, as pessoas estão esperando, né, para ouvir. Mas Estão. vamos lá. Somos gratos pela presença de vocês, tá? E tá aí com a gente retomando com esses problemas técnicos. E agora vamos que vai dar certo, né? Vai dar certo, vai dar certo. Vai sim. Então, como eu estava falando para vocês, gente, a Karine, com todas essas especialidades aí, especialista em inteligência emocional, é uma pessoa magnífica para estar falando para a gente sobre esses limites familiares. E aí eu dou a palavra para ela agora, viu, Karine? Fique à vontade. Obrigada, querido. Então, Sidney, você chegou, eu vi na hora que eu entrei, né, antes, você estava perguntando para as pessoas o que elas acham que são esses limites das relações. Você chegou a ler alguma respostinha deles? Não, não consegui ver Não nenhuma resposta. conseguia, né? Então, quem está aí, ó, se você tiver, já tem 8 pessoas aí, coloca aí pra gente, o que você acha que são esses limites? Eu usava uma frase, eu vou ficar de olho na hora aqui também, tá, Sidney? Eu usava uma Então, frase assim, gente, que era muito. Foi uma fase da minha adolescência, né? Que era assim: a minha liberdade começa quando a sua termina. E eu achava tão bonitinho isso. E eu fui crescendo e fui amadurecendo. E, na verdade, não tem que ser exatamente assim. Mas acho que é um bom ponto para a gente começar a pensar. Limites. O que são esses limites? Como é importante a gente definir esses limites. E aí, quando a gente se coloca no lugar de mãe, por exemplo, para uma mãe definir limites para os filhos, as mães logo pensam assim, que é educar, dizer o que tem que fazer, o que não pode fazer. E aí a gente vai começando a ter as disfunções, porque é a hora que nós, mães, quem nunca, né? Hashtag quem nunca se excedeu com o filho. uhum. E é nesse momento que eu falo principalmente nós, mães, porque nós somos responsáveis pela construção daquela criança. Enquanto a gente não entender, e eu falo a gente, ser humano, né? Não são só as mulheres, os pais, mas a mãe Isso. muito mais, porque geralmente é quem está perto. E quando eu digo mãe, é mãe, mãe do coração, pessoa responsável por uma criança, eu estou englobando essas pessoas. Então, assim, a primeira coisa que eu gosto de perguntar quando a gente fala de limites é como anda a nossa comunicação? Como é que anda a nossa comunicação num aspecto geral? Dentro de casa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o responsável, com o colega de trabalho, no telefone, nas nossas relações fora de casa, como anda a nossa comunicação? Que a partir do momento que a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver algumas questões permeando os limites das relações humanas. Concorda, Sim, Sidney? concordo. E, Karen, você trouxe um ponto para mim que é primordial, sabe? E é algo que a gente já tem que começar a desconfigurar um pouquinho. Na verdade, eu não gosto de falar desconfigurar, e sim configurar. Nesse agora distanciamento social, antes a gente poderia até elencar que as mães ficavam mais com os filhos, então agora os pais também ficam mais. E a gente tem que entender que esse processo não tem que acontecer apenas no distanciamento social. Agora, para a gente também entender o papel quanto responsável, quanto família, com quem está junto, não é? De quem é a obrigação estar, né? Então, eu acho que você trouxe um ponto bem direto nessa questão mesmo, que agora é pai, é mãe, é tio, é a convivência familiar num todo, para que a gente entenda o meu limite e o limite do próximo, né? Exatamente. E eu queria convidar a gente a fazer uma reflexão
como que o outro sente? Porque a gente ouve muito nesse momento, por exemplo, da pandemia, tá todo mundo muito estressado dentro de casa. Não é por menos. O medo tá pairando, né? As pessoas não sabem o que vai ser, as pessoas têm os temores relacionados à saúde, tem pessoas, às vezes, dentro de casa que são grupo de risco, e sejam idosos, sejam pessoas com problemas respiratórios, isso traz medo. São as questões econômicas que não se sabe ainda como é que o Brasil vai girar, esse tempo que está parado. Tudo isso já causa uma tensão. E a gente, o ser humano, ele tem uma tendência a olhar para o próprio umbigo. Então, assim, o responsável da casa, muitas vezes ele entende que ele está estressado, ele está preocupado, ele está nervoso, só que tem outras pessoas que estão dividindo a casa ali. E é a hora que a gente começa, meu convite à reflexão. A gente começar a olhar para o nosso lado, para o nosso entorno, e eu estou ainda falando da esfera familiar, do núcleo. Como que as pessoas ali dentro estão sentindo? Sim, Sidney, eu estou aqui no meu escritório, eu atendo pessoas online, só que os meus filhos estão dentro de casa. Será que eles estão sentindo medo também? Será que eles bem estão tensos? E aí é onde eu convido, assim, a gente, eu sempre me coloco nisso, porque a gente tem que estar o tempo todo se observando, a gente, nesse momento, entender que tem pessoas que dão conta e tem pessoas que não dão conta. E é hora da gente olhar para as pessoas que estão nesse núcleo familiar, que é o nosso porto seguro, ou deveria ser, olhar com um olhar de nada sei. O olhar de nada sei é aquele olhar que a gente olha para o outro, querendo ouvir o que o outro tem a dizer. E muitas vezes fazer só uma pergunta, não precisa de muita coisa, não. Chegar para a pessoa que divide a casa com você e falar assim, como você está se sentindo diante de tudo que está acontecendo? Será que as famílias estão se fazendo essa pergunta? Porque eu vou saber do que eu estou sentindo, mas enquanto o outro não me falar com a boca, eu não vou saber o que ele está sentindo. E isso também serve para as crianças. Porque a gente ouve muito, as crianças relatam isso, né? Eu não posso dizer o que eu sinto porque minha mãe não vai entender. Eu vou começar a chorar. Eu ouvia muito isso, né? Eu vou começar a chorar, tia, se eu falar. Então, assim, quando a gente olha para o outro com esse olhar de nada sei, a gente está dizendo para o outro assim, pode falar que eu não vou te julgar. E a gente acha que está precisando um pouco mais disso. Não é? É isso. Eu acho que o caminho é realmente esse. É a gente deixar de lado um pouco esses julgamentos, né? E a gente tentar o máximo, por exemplo, eu tenho o meu limite, o meu filho também, ele se tem um limite. O limite não está apenas em nós adultos, nós pais, nós responsáveis, né? Porque às vezes a gente deixa as crianças e os adolescentes de lado como se também para eles não tivesse limites, eles não estão sentindo aquela sensação. E fazer essa questão de não se julgar para entender a necessidade, né, do outro, de quem está comigo, da minha família, né, eu acho que é primordial mesmo, Karine. E assim, aí eu gosto de dar um passo ainda, porque aí, quando eu falo isso, as pessoas às vezes falam para mim assim, Karine, é muito bonito isso no discurso, na minha casa não é assim, né? A gente sabe que as realidades são muito diferentes. Tem casos que as pessoas têm diálogos francos, tem casos que não têm. Mas aí é a hora que eu gosto de chamar a atenção para duas coisas. A primeira, ninguém dá aquilo que não tem. Primeira coisa. Então, se eu quero um ambiente mais agradável, eu posso dar um passo para tornar esse ambiente mais agradável. Sem esse coitadismo,
né? Ah, coitado de mim, ninguém me entende. Não, eu posso dar um passo. E como eu dou um passo? E aí eu acho que a palavra-chave é a gentileza. É a gente olhar para o outro com generosidade, com gentileza, mesmo que a gente não receba o mesmo afeto do outro, o mesmo olhar do outro. Porque aí é a hora que eu vou dar um passo em direção daquilo que eu gostaria de viver. Gandhi fala isso, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Quer ser. É isso, né? É isso, né? Eu penso que a gente tendo esses atos de gentileza, de generosidade, esse olhar de nada sei, sabe? Porque você imagina, Sidney, nós adultos olharmos para uma criança, a gente investir 5 minutos, não precisa de muito mais que isso, tá? Não. Investir 5 minutos, olhar para uma criança e só falar uma frase para a criança assim: o que você está sentindo diante de tudo que está acontecendo? E esperar. Sim. Aquela criança vai se sentir amada, enfim. E aí é onde que eu acho que isso é um ciclo. A mesma coisa, a conversa de adultos, né? Casal. Tem casal que não perguntou pro parceiro o que ele está sentindo. Tá vendo o parceiro nervoso, aí começa as discussões sem muito fundamento, mas ninguém chegou um para o outro e falou assim: vem cá, como é que você está elaborando isso? Porque às vezes a pessoa, a criança que mora, né, dentro de cada adulto, está com medo. Não sabe externar. A forma de externar é brigando, é xingando, é batendo a porta, é empurrando, é dizendo que não quer, é se enfiando nas séries do Netflix, sabe? Aquelas maratonas de séries para não ter que conversar, é indo para o quarto e não sentando junto para comer, para lanchar. Mas enquanto a gente que quer ver a mudança, não ser a mudança, não fizer a mudança, aí eu acho que vai ficando mais difícil. Sim. A Adriana falou aí, ao menos olhar no olho. Exatamente. Isso. É curador, é profundo. É profundo. A Leila também disse, né, que é bom estar com as famílias, conversar, como a gente está falando, que muitos pais responsáveis deixam os filhos pendurados nas redes sociais para ter um mínimo de sossego, né? Isso é um tempo que é provável que isso aconteça muito mesmo, né, Karine? Que é algo que a gente tem que mudar, sim. A gente tem que começar a ter esses diálogos sadios, observar o que está acontecendo ao meu redor, no meu ambiente familiar, as pessoas que eu convivo. E olhar com elas, e tudo que você disse sobre a gentileza, colocar também uma compaixão de escuta, não é? A gente ter a compaixão com o próximo, de entender que se aquele momento para ele não está bom, a gente pode conversar e construir uma solução juntos, não é? A gente não pode entender a necessidade dele para agir dentro de uma ação que satisfaça também a minha necessidade. Porque eu costumo dizer que às vezes a gente tem muitas brigas por sentimentos e por julgamentos. Eu brigo com o próximo por achar que ele está certo, que ele está errado, numa visão minha. Mas será que eu entendi o porquê que ele fez aquela situação? Por que ele tomou aquela atitude? Então, eu acho que é um tempo para a gente reconstruir a nossa relação familiar, não é? Para a gente dar uma oportunidade a mais para ela e para quem está ao nosso redor. É verdade. E eu queria dar um conceito que às vezes a gente não para pensar. E acho que assim, quando a gente entende esse conceito, a gente tem um pouco mais de compaixão com o outro, que é, todo ser humano, ele tem 4 poderes. 4 poderes. O primeiro poder é de pensar. Então, tudo que eu penso, se está aqui dentro da minha cabeça, o outro não tem acesso. Logo, eu também não tenho acesso ao que o outro pensa. E quantas vezes as relações, elas fogem os seus limites
por um achar que sabe o que o outro está pensando, julgar o que o outro está pensando, sendo que isso não é um poder que a gente tem. A gente tem o poder de pensar. O segundo poder, nós temos o poder de sentir. Nós temos o poder de sentir. E da mesma forma que ninguém sabe o que eu sinto, a menos que eu fale, a menos que eu expresse, eu não sei o que o outro sente. Às vezes, dentro de casa, tem uma pessoa calada, que não expressa tristeza ou dor, mas sente. E é um poder que ela tem de sentir e que eu não tenho acesso. Entende como que a gente pode ter um pouco de compaixão e aí a gente começar a se colocar no nosso lugar de falar, realmente, eu tô querendo saber o que o outro pensa, tô querendo entrar na cabeça dele, não é um poder meu. Não. Sim. Eu tô achando que eu sei o que o outro sente, mas não é um poder meu. Por isso que é importante a gente resgatar o diálogo. Sim. E nesse resgate do diálogo, a gente pode fazer isso resgatando também o respeito. E como que a gente resgata o respeito com aquela pessoa que é ignorante, com aquela pessoa que, sabe, que explode com facilidade? A gente olha para essa pessoa com olhar de nada sei, mesmo no meio do embate, fala, eu queria saber como, sentindo. Eu tô vendo que você tá mais nervoso. Você tá sentindo medo do que tá acontecendo? E aí as pessoas começam a se desarmar. E ainda assim, Sidney, se ainda assim a gente praticando esse olhar de generosidade, a gente praticando esse olhar de nada sei, porque nós não somos donos da verdade, a gente praticando isso, a gente não conseguir extrair do outro aquilo que a gente gostaria, aí tem a palavra que eu acho que é a palavra curadora do mundo, que é a palavra perdão. Que é a hora que a gente entende que perdoar é deixar o peso da bagagem, parar de carregar o peso da bagagem e descansar. E aí eu entendo que é fazendo a nossa parte, sendo gentil, sendo generoso, tendo um olhar de generosidade, tomando conta muito da nossa comunicação, né? Daquilo que a gente fala e como a gente fala. E como a gente fala. Eu acho que essa é a questão, né, Karine, também, do como a gente fala. Porque, às vezes, eu posso estar num ambiente familiar que as pessoas são ignorantes mesmo nas falas, né? Não sabem como falar, ou falam xingando. Então, assim, quando a gente também expõe a questão da gente falar o que a gente está sentindo, não é deixar de falar, não é inibir aquilo, né? É só saber como fala. Se eu observei alguma situação que não foi do meu agrado, é eu tentar, igual você falou, né, a carinha de nada sei, com um jeitinho, e perguntar para a pessoa, olha, isso está me deixando triste, está me deixando frustrado, não está legal para mim. Porque eu acho que a gente demonstrando também o que aquela situação causa na gente, que a gente consegue construir algo que seja produtivo para quem está envolvido, né, ao redor. E eu acho que a gente pode também começar a tomar conta do nosso tom de voz, da altura que a gente fala. Porque a gente tem, eu falo a gente, né? Porque eu sou de família italiana. Italiano almoçando é um negócio. A mesa pode ter 10 pessoas. Tem quase, 5 assuntos diferentes conversando. As pessoas falam alto. Só que isso é uma prática, né, cultural, mas a gente precisa observar isso. Quantas vezes que a gente fala alto, fala ríspido e não tomou conta daquilo que a gente falou? Talvez a gente nem falou nada para machucar, mas a forma de falar, ela precisa ser cuidada também, sabe? E assim, eu penso que o dia que a sociedade entender o quanto a comunicação é poderosa, o quanto a comunicação ela pode mudar a circunstância, a gente vai ser muito mais feliz.
E eu creio que esse dia vai chegar. Creio mesmo, eu acho que Sim, vai chegar. Eu acho que a gente está num movimento muito legal, do bem. Eu vejo, assim, quando eu acompanho as coisas do Instituto mesmo, eu fico apaixonada de ver, porque é um movimento do bem. É a gente fazendo uma então, grande corrente do bem. E eu sim, acredito que vai chegar um momento, que vai chegar uma hora. E aí eu tenho, assim, em mente algo que para mim é primordial. Eu acredito que talvez seja a dica master dessa conversa nossa, é trocar a nossa reclamação por uma solicitação. ótimo. A gente parar de falar assim com o filho, você deixou a roupa jogada, e acontece muito, né, nessa época de pandemia. Você deixou a roupa jogada, você acha que você tem empregada aqui? Sim, você A não gente, lavou a você vasilha, já a ouviu? louça, né? Sim, Você deixou, você acha, acabei de arrumar a cozinha, vocês colocaram esse monte de coisa aqui, vocês acham que... Então, assim, se a gente parar para tomar conta disso, a gente pode chegar para um filho e falar, meu filho, olha só, eu acabei de arrumar a cozinha e eu gostaria que você deixasse do jeito que eu arrumei. Posso contar com você? Vou ficar muito feliz, sim, tá? Então, assim, aí eu ouço as pessoas, Karine, mas lá na minha casa não funciona. E eu digo, funciona. Funciona em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer nível social. Porque às vezes a pessoa fala assim, o meu pai, ele é analfabeto. Ele não teve essas coisas, ele é grosso, ele é rude. Não é, não é. Embaixo daquela casca grossa toda, tem um coração, tem um sentir, tem um pensar. E eu quero te falar de outros dois poderes. A gente, estou de olho na hora, tá? Eu te falei de dois poderes, são os dois poderes internos, né? Que se a gente não externar, ninguém sabe. Mas a gente tem dois externos. Os internos são o poder de pensar e o poder de pensar. sentir. Mas os dois externos é o poder de falar e é o poder de agir. E é nosso. E é Então, nosso. mesmo que a fala do outro me machuque, eu não posso ajustar a fala do outro, mas eu posso ajustar a minha. Sim. Porque a minha fala é o meu poder. Sim, e você trouxe mais uma vez, cara, nesse ponto importante de quando, por exemplo, né, falar, olha, a cozinha tá bagunçada, eu gostaria que vocês arrumassem. Além de se expor mesmo o sentimento, né, que não tá legal, que tá ficando triste, que tá ficando insuportável. Sim, a gente tem que também ser franco na situação, só que saber como fala, É verdade. porque acaba que as nossas crianças, nossos adolescentes também, todo mundo, na verdade, né, a gente se acostumou muito no ambiente de reclamação e de reclamação aonde só que um faz, porque quem reclama não tem a solicitação, não é? Então, é sentar Exatamente. mesmo, é olhar nos olhos, por mais simples que seja, por um copo fora do lugar. Se a gente começar a fazer isso, olhar no olho da minha criança, do meu adolescente, do meu parceiro, né? E assim eles também com a gente, e expor isso para que isso mude de fato. Porque a gente, é o que acontece assim, na maioria dos casos, né? Principalmente os pais, as mães, sai falando, xingando, andando pelas casas afora, pelos cômodos afora, não é? Por aí você percebe que não houve um olhar, não houve uma ligação, não houve, né, uma conexão com o próximo. E a gente precisa estar aberto e fazer essas conexões. Se eu não fizer uma conexão, andar falando enquanto o outro está sentado no sofá ou no banheiro, a gente não tem uma solicitação que vai ser realmente solucionada, não é? Então, acho que é a gente E aí vira sentar só mesmo e reclamação, tentar. né? A Débora Lupe, ela perguntou aí, e como fazer isso, né? Como fazer essas questões dos diálogos e tudo mais? Então, a gente precisa ser o portador, a gente precisa ser o portador do bem. A gente precisa ser o portador, porque assim, quem está aqui nessa live está tendo a oportunidade de ouvir essas questões e muito mais do que ouvir, refletir sobre essas questões. Às vezes a pessoa que divide a casa não tem essa oportunidade.
Então, a gente pode ser o portador. Pode ser o portador do bem. A gente pode ser o portador da boa notícia. Sabe? Se quem está ouvindo, eu não sei qual é a idade da Débora, mas vamos supor, Débora, vou chutar aqui. Vamos supor que a Débora é uma adolescente. Ela está aqui ouvindo e ela chega em casa, ela tem pai, ela está em casa, né? Vamos supor que ela esteja no quarto dela. Mas na casa tem pai, tem mãe, ou tem uma avó. Meu Deus, as pessoas não conversam direito. Ela pode ser portadora. A adolescente pode ser portadora. A adolescente pode segurar na mãozinha da mãe e falar assim, mãe, eu queria conversar com você. E mesmo ela não precisa contar nada, não precisa falar nada, mas só o fato dela olhar, falar, mãe, olha aqui pra mim. Vamos olhar aqui rapidinho. Deixa eu falar pra você. Eu assisti uma live que eu descobri que é muito importante trocar a reclamação pela solicitação. Então, vamos fazer um acordo aqui? Vamos tentar se ajudar aqui? Até eu mesma. Eu estou reclamando, me lembra, fala, filha, lembra da história lá, da solicitação. E assim a gente vai criando laços. Porque nós precisamos hoje reatar, reaprender, sabe? Reatar os laços. A gente transformou nossos laços em nós. O ser humano, né? Transformou em nós, assim. A gente precisa reaprender a relacionar. E eu ouvi esses dias, Sidney, eu vi num post, e eu já fiz algumas lives semana passada, e eu comentei sobre isso e vou comentar de novo com você. Era um postzinho dizendo assim, Deus colocou o mundo no cantinho do pensamento. Eu fiquei pensando sobre isso dias e dias e dias. Não porque eu acho que Deus está bravo com nada, não porque eu acho que o mundo está de castigo, não acho isso. Mas eu acho que as relações humanas estão no cantinho do pensamento. Elas estão precisando ser revistas. A gente chegou num ponto que pessoas da família se comunicando só pelo WhatsApp, sem se encontrar, sem se falar. E agora, esse período de distanciamento social, não tem outra forma, vai ter que dividir lá o mesmo teto. Vai ter que esperar o outro tomar o banho para usar o banheiro, sabe? E aí é a hora que a gente precisa refazer, reaprender, porque eu acho que tem jeito. Sim. Olha, uma dica, né, para ir para a Débora que perguntou como faço, também é algo que eu comecei a fazer com as pessoas que eu convivo hoje dentro de casa, né? A gente senta todos os dias, nem que seja 5, 10 minutinhos do dia, por mais que eu sei o que elas fizeram o dia todo, porque está todo mundo no mesmo espaço, mas a gente conversa sobre o que ela fez no dia, na visão dela. E ainda a gente tem um caderno, não vai ter como eu pegar aqui para vocês agora, que a gente vai pontuando isso. Sabe? A gente fala assim, olha, você fez isso hoje, o que você sentiu nesse momento? Nossa, a gente reclama um com o outro de quando isso vai acabar. Mas na mesma hora que a gente faz essa, né, a gente expressa esse sentimento que tá ruim, que não tá legal, de quando a pandemia vai acabar, a gente consegue construir planos do que a gente vai fazer junto ali para sair desse tédio, para, entendeu? Dinamizar para todo mundo. Então é importante, e isso também se torna hábito quando a gente faz diariamente. Então hoje, assim, às vezes chega no final do dia, que geralmente é no final da tarde, a gente já fica olhando um pro outro, tipo assim, vamos lá sentar? Vamos lá sentar? Naquela rodinha do chão, da cozinha, da sala, de qualquer lugar, sabe? Para a gente conversar sobre como está sendo esse dia. E isso tá ficando tão legal, porque, como eu falei, a gente já fica esperando já para conversar, para falar sobre isso com o outro, entendeu? E isso faz a gente ter conexão, faz a gente se abrir, faz eu entender qual que é a necessidade, né? É isso. É desse modelo. E assim, e principalmente, eu quero chamar a atenção para a gente ter essa generosidade, essa troca de gentileza com as crianças.
porque as crianças, elas estão vendo tudo acontecer, elas, inocência minha achar que elas não estão vendo, sabendo, sabem, elas estão vendo as pessoas conversarem, e a gente pode ser esse colo, esse abraço, né? E não estou falando só de filhos, não, das crianças que estiverem ao nosso alcance, da gente poder resgatar essa criança mesmo e falar com ela, olha, vai passar. É um adulto falando com ela, calma, tá embolado agora, mas vai passar. Tem criança que está precisando de ouvir isso, tem adolescente que está precisando de ouvir isso. Tem adolescente, filho de pais idosos, que está desesperado. Mas a gente só precisa, e eu falo a gente porque nós somos adultos, a gente também sente medo, mas a gente tem alguma experiência, né, mais de vida aí, a gente pode virar para um menor e olhar para ele e falar assim, calma, que vai passar. Sim. Eu não tenho dúvida que você vai tocar. Precisava de alguém para falar isso, para acalmar o coração. E eu vou te dar um exemplo, Sidney. Eu tenho uma sobrinha, ela tem 14 anos, é uma mocinha já, se vira, resolve as coisas. E a gente se encontrou no domingo e ela é muito carinhosa. E ela veio para dar um abraço, só que nós não estamos na mesma casa. A gente se encontrou, a minha vontade era de abraçar, mas não podia abraçar. Aí ela veio, encostou a cabeça assim nas minhas costas e virou para mim e falou assim, quando isso vai passar? Então, assim, eu segurei a mãozinha dela, falei assim, deixa eu te falar uma coisa, Deus não perde o controle de nada. Então, a gente só precisa ter calma que vai passar. E os olhinhos dela estavam assim, atentos, querendo uma resposta essa que a gente não tem. Mas só o fato da gente dar atenção, sabe, olhar no olho e falar assim, o que você está sentindo? Sim. Aí ela poder falar, ufa, eu encontrei com ela hoje de novo. E hoje ela estava com outro aspecto. Ela não estava com aquele olhinho assim, sabe? Aquela carinha desesperada. Hoje ela estava com outro aspecto. Várias coisas aconteceram lá na casa dela. Eu não estou dizendo que foi só isso. Mas as crianças também precisam disso. Que um adulto fale, calma que... Deixa que isso aí eu me preocupo. Sim, é nesse sentido, né, Karen? Você trazendo isso agora, você até me fez lembrar que uma dessas rodinhas, a gente se permitiu fazer a reflexão de quem que era a mãe da minha mãe, a mãe da minha avó, e a gente começou a repensar num passado que a gente não tem consciência desse passado em si. Porque a gente começou a imaginar um todo. Como naquela época eles fariam? Eles não tinham esses recursos que a gente tem hoje. Será o que a mãe da minha avó, a avó da minha mãe pensou nessa situação? Então a gente começou a fazer isso, e como eu estou na casa da minha sogra, eu ainda liguei para minha mãe perguntando, mãe, o que você... Entendeu? Então assim, a gente saiu puxando uma questão familiar ancestral, até de tia, tio, a gente pode fazer isso também, não é só com os pais em si, né? Que fizeram a gente refletir sobre essas questões todas e trazer aquilo até para o nosso ser, sabe? De puxar e falar assim, olha, peraí, será que isso justifica alguma coisa? Eu posso pensar um pouquinho diferente disso? Então, assim... E é muito legal isso. Muito legal, sim, muito legal. E é momento de gerar, sabe o que também, Sidney? Gratidão, né? Isso. A pessoa entender que a gente vai sempre ter algo a agradecer, sempre. Se a gente passa a pensar, né, como é que meus bisavós passariam por isso, talvez eles não tivessem o tanto de acesso que a gente tem. Talvez não tinham acesso que a gente tem, o acesso à informação, o acesso, enfim, acho que a informação que é o primordial na história, né? Como é que eles iam fazer? Eles talvez fossem infectados sem nem saber o que estava acontecendo. Então, nós temos que agradecer. Esses dias eu estava participando de
de uma reunião online e uma pessoa falou assim, olha, eu sou muito grato pela tecnologia. Porque pensa, se não fosse esse tanto de tecnologia, a gente poder fazer live, você está aí, eu estou aqui, a gente está conversando um assunto super gostoso. As pessoas fazerem reuniões via aplicativos e tudo mais. Pensa, assim, que a gente tem que ser grato. E aí, quando a gente é grato, a gente acaba gerando uma boa química, né, na corrente sanguínea. A gente começa a eliminar um tanto do cortisol, porque esse estresse, o medo causa a produção desse hormônio do estresse, que é o cortisol. E quando eu agradeço, quando eu trago à memória coisas que me trazem esperança, eu começo a produzir a química reversa aí, né? Que é a dopamina, a serotonina. Olha que coisa legal. Então, são exercícios. A gente falou de várias coisas aqui, né? Várias coisas para poder fazer essa história ser diferente, estabelecer os limites reais que as relações humanas precisam. Sim, e olha, Karen, você também chegou a pontuar uma questão muito importante, que eu vou fazer até um desafio aí para quem está na live, viu? Porque às vezes todo mundo acha bonito mesmo o discurso, a fala, né? A sensação de uma experiência que talvez eu que tive ou que a Karina teve. Então eu só convido a vocês o desafio de fazer esse processo em casa, de começar a fazer. De sentar com quem está dentro de casa, de chamar uns 5 minutinhos, perguntar, de querer pensar, falar das dificuldades, e depois vocês contem para a gente como que foi essa sensação. Porque eu falo assim, realmente escutando, às vezes vocês não vão ter a dimensão, na verdade, de como é realmente isso. O quão satisfatório que é, né? O quão a gente tem ao lidar com essas questões. Mas pratique, comece a fazer. Só se experimente. Lembrando que é um poder que a gente tem, o poder de agir, fazer, sair do papel de coitadinho e partir para ação, fazer diferente aquilo que a gente quer ver diferente. E vai ser incrível se as pessoas que estão aqui, não só agora, mas essa live vai ficar 24 horas aí, colocarem lá no direct do Instituto qual foi a experiência que teve. Olha que lindo a gente poder repostar isso, mostrar, gente, dá certo, vale a pena. Ah, Karine, é custoso. Mas é a nossa parte do poder que a gente tem de agir, é a gente ser a mudança que a gente gostaria de ver no mundo. Então, que a gente seja, que a gente dê um passo. Não é isso? E eu acho que é essa mensagem, né? Isso que fica, né? Tipo assim, a gente se experimentar dessa situação, dessa ocasião em si, que a gente pode fazer sim em casa. E o melhor, né, Karine, que a gente depende disso da gente mesmo, não é? A gente pode promover isso. Acabar a live aqui agora, eu posso sentar com a minha família, criança, adolescente, quem tiver aí agora já pode fazer. Isso aí. Não é? Isso aí. A gente e eu garanto, a 10 minutinhos, 5 minutinhos aí. Vamos finalizando, ela é reconfortante. Porque pode ser que da primeira vez o outro que está acostumado com um comportamento diferente que você tenha, não entenda. Mas aí faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta. Lembra que ninguém dá aquilo que não tem. E aí, se você teve a oportunidade de conhecer, não espera que o outro entre dentro da sua cabeça para poder ouvir e entender tudo que você viu. Não. Seja você a mudança. Um grande prazer estar aqui. E eu quero ouvir falar, eu quero que depois vocês me marquem lá e mostra lá, Karine, ó, o pessoal começou a dizer que está fazendo e está muito legal. Eu vou ficar daqui torcendo porque eu acredito nessa corrente do bem. Eu também acredito muito. Eu também gostaria muito que vocês fizessem esse desafio aí em casa, né, Karine? Contem pra gente, vai na página do Instituto, relata, manda direct pra gente. A gente vai passar isso pra Karine também. E se vocês realmente sentirem essa diferença, contextualizar isso tudo, passa para as pessoas que estão próximas a vocês. Quando a gente voltar, né, indique, né, Karine? Porque é uma coisa que eu falo que é tão singela,
não é? Não tão da compaixão no coração, que a gente realmente consiga executar isso aí da melhor maneira possível. Nos comentários, alguém tem alguma dúvida aí, algo que queria falar, colocar? Bia falou, A perdão, Andresa falou que temos feito temos feito esses encontros, que teve a iniciativa foi do nosso filho de 28 anos, para resolver picuinhas que estavam surgindo. Cada um falou, teve perdão, oração e foi show. Tá vendo, gente? É se permitir. É se permitir a experiência. Dá não é? o passo. Priscila disse aí, desafio aceito, vou esperar. Então, Priscila, vocês também aí fazer esse desafio, essa experiência e contar pra gente. Tá bom? Que legal. Karine, agradeço você imensamente por ter estado aqui conosco, né? Até mediando isso aí juntos, trazendo esse assunto muito bom para a gente, para a nossa sociedade como um todo. Agradeço também a presença de cada um de vocês que continuou aí com a gente, né? No início aí que teve esses probleminhas técnicos, mas permaneceram no assunto. A gente conseguiu dar o segmento, né, Karine? Uau! Graças a Deus. Nós não desistimos, Sidney. Não desistimos. E é isso que as famílias e os responsáveis, as nossas crianças e adolescentes têm que fazer. Não desistir, tá? Não desistir, isso vai passar, né? E isso só vai passar realmente com a nossa união mesmo, com essa transformação. A gente muda e o outro muda junto com a gente. E a gente tem esses poderes todos que a Karine trouxe pra gente aí. Beijo grande, muito obrigada. Foi uma grande honra poder participar aqui com vocês. Até, gente. Tchau, um abraço. Um beijo, querido. Um beijo, pessoal. Tchau.